Bom, hoje, como nós divulgamos no nosso grupo de humanas e falamos nas formações anteriores, nós vamos receber o doutor Ademar Pisco da Cunha Neto. Ele é juiz titular da primeira vara do trabalho de Jacareí, coordenador do GEA, no Vale do Paraíba, e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC. Ele nos trará hoje observações sobre o tema trabalho infantil, desconstruindo mitos, e faz parte do projeto que a Secretaria Municipal de Educação de Sumaré, ela fechou com a Associação Nacional dos Magistrados do Direito do Trabalho, daquele trabalho que será desenvolvido na área de humanas com os alunos dos nonos anos nas escolas Nilza Tomazini, Antônio Paliotto e José de Anchieta. Houve uma reunião, assim como eu havia colocado para os nossos colegas, entre o Centro de Formação de Educadores Municipais de Sumaré, a coordenação pedagógica dessas escolas e a definição desse trabalho, desse projeto, com todas as etapas. E essa palestra de hoje, ela é parte das etapas que nós tratamos anteriormente. E aí nós vamos seguindo as etapas e vamos atualizando as informações conforme seguimos nesse projeto. Doutor Ademar, boa tarde, é um prazer recebê-lo e passo a palavra. Obrigado, professor André, é um prazer conhecê-lo, é um prazer estar aqui na presença dos senhores. Espero que a gente tenha aqui alguns momentos proveitosos. Eu costumo dizer que nessas oportunidades eu mais aprendo do que ensino, né? Porque a gente tem bastante intercâmbio de informações e essa experiência é muito rica, né? Essa experiência de lidar com crianças, adolescentes, né? E foge um pouco daquela nossa rotina jurisdicional do dia a dia, né? De lidar com os processos, com advogados, com as partes. E eu vou explicar um pouquinho, não sei se todos conhecem, né, a estrutura do nosso tribunal, né? A Matra 15 é uma associação dos magistrados trabalhistas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nosso tribunal tem sede em Campinas e abrange quase todo o território do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o único estado do Brasil que tem 2 tribunais regionais do trabalho, um com sede em Campinas, outro com sede na cidade de São Paulo, que é o Tribunal da 2ª Região, e curiosamente são os 2 maiores tribunais do Brasil em termos de volume processual, né? Então, a gente abrange, tirando a Grande São Paulo e a Baixada Santista, todo o restante do estado, né? Eu estou aqui na região do Vale do Paraíba, né? E temos colegas aí distribuídos pelo estado inteiro. E dentro da estrutura da Justiça do Trabalho, né, existe um comitê, um conselho para cuidar de questões atinentes a trabalho infantil, né? E o Tribunal Regional do Trabalho, seguindo mesmos passos do Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília, criou o seu próprio comitê, né? E aqui na 15ª Região, que é o Tribunal de Campinas, a gente tem por iniciativa desse comitê, juizados especializados em questões de trabalho infantil espalhados pelas regiões do estado, né? Então eu fiquei incumbido de cuidar do que a gente chama de REA, né? O Juizado Especial da Infância e Adolescência, aqui na região do Vale do Paraíba. A gente tem uma colega que cuida na região de Campinas, outro que cuida em Sorocaba, Ribeirão Preto, Franca, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba e Presidente Prudente, né? São 8 GEAs espalhados pelo estado de São Paulo. E eu estava vendo aqui a programação dessa semana aqui, eu faço essa nossa conversa introdutória aqui sobre o trabalho infantil, e depois amanhã, né, parece que a doutora Eliana, que cuida do GEA de Franca, vai tratar sobre a questão de aprendizagem, e depois na sexta-feira, salvo engano, o doutor Alessandro, que é de Fernandópolis, vai cuidar de questões atinentes também a
atenção prioritária a crianças e adolescentes. Então, nesses assuntos dos colegas, eu não vou me aprofundar muito, né? Vou só fazer uma breve introdução para que vocês tenham aí uma base para aproveitar melhor as falas dos colegas amanhã e sexta-feira. Estou vendo aqui que o Polastro entrou. Quer falar, Polastro? Boa tarde a todos. Entrei rapidamente para cumprimentá-los. Sou Sérgio Polastro, no momento diretor-geral da nossa escola, e também respondo pela presidência da nossa associação, a Matra 15, e é uma satisfação muito grande poder retornar ao TJC depois desses anos de pandemia. Não sei se todos já conhecem esse trabalho que é feito, mas certamente vai render muitos frutos aí em Sumaré. E quero cumprimentar o doutor Ademar Prisco por se voluntariar para trazer essa aula, ele que coordena o Juizado Especial da Infância e Adolescência lá em São José dos Campos. Então eu tenho certeza que tem muito conhecimento na área e vai poder nos brindar, né, nesta tarde, principalmente aos senhores aí, com informações preciosas para desenvolver o trabalho. Então, é mais uma saudação a todos os docentes, ao doutor Ademar, o apoio que a Belgo tem dado a esse projeto, a Secretaria de Educação também do município, enfim, ao prefeito municipal. Fica aqui meu registro, meu agradecimento. Muito obrigado, boa tarde. Ademar, retorno a palavra para você, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Polastro. Não sei se os professores querem fazer alguma ponderação inicial antes da gente começar propriamente avançar para o assunto, ou podemos ir direto já para os finalmente aqui? Eu penso que a gente pode, né, salvo algum colega que queira fazer algum acréscimo ou alguma ponderação, mas eu acho que a gente pode seguir com... E aí, no final, se houver a sobra de um tempo, os colegas colocam aqui suas considerações, algum acréscimo, alguma dúvida. Tá certo. Se eu entendi bem, os professores são do município, né? Sim, aqui somos todos professores do município de Sumaré, professores da área de ciências humanas. Nós temos professores de história, geografia, sociologia e filosofia. Ótimo. Então, assim, o que eu pretendo hoje aqui é fazer uma análise aqui sobre a questão do trabalho infantil no Brasil, no mundo, e fazer uma abordagem rápida sobre algumas falas que a gente corriqueiramente enfrenta no nosso dia a dia, e mostrar por que são mitos, né? Por que são consideradas falas equivocadas, e tentar desconstruir isso para a gente tentar mudar um pouco a perspectiva da visão em relação a como lidar com a questão do trabalho infantil. Tá? E tentar situar o educador nesse contexto, assim, né? O que o educador tem de importante a oferecer nesse trabalho aqui. Então, eu vou só começar a exibir aqui a apresentação que eu montei para vocês. Então, o tema, né, hoje ficou trabalho infantil, desconstruindo mitos. Então, eu vou começar a relacionar aqui para vocês, né, alguns mitos que são tratados como tais, como pelo CNJ, né, pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, e explicar por que são considerados mitos, né? São questões que a gente corriqueiramente ouve dizer no nosso cotidiano, né? Nos nossos círculos de amizade, e tentar mudar um pouco a lógica desse raciocínio, né? E o primeiro desses mitos é que melhor trabalhar do que roubar, né? Que a gente escuta muito, né? Melhor trabalhar do que ficar à toa em casa ou na rua fazendo coisa errada. A gente ouve muito falar isso aí. Esse garoto não faz nada, ele fica o dia inteiro vadiando, então é melhor ir trabalhar. Veja, na verdade, a gente precisa começar a mudar um pouco a perspectiva em relação ao que é a melhor forma de ocupar
as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? A melhor forma de você contribuir para a formação das crianças e dos adolescentes é, sem dúvida, a educação. Isso é um consenso mundial, né? Então, o que diz o CNJ a esse respeito? Diz que o que previne a criminalidade é a educação de qualidade e a proteção familiar. Então, são os pilares da educação e da família. Há uma pesquisa que indica que a maioria dos presidiários e adolescentes infratores trabalhou na infância. Muitos vão dizer, mas eu conheço uma pessoa, ou eu mesmo trabalhei e me forjei um cidadão qualificado, venci na vida, etc. Ninguém está dizendo que necessariamente quem trabalha na infância, quem trabalha na adolescência, vai se enveredar para o caminho errado. Não é isso que está se dizendo. Mas o que se está dizendo é que muitos dos que se enveredaram pelo caminho errado foram trabalhadores infantis. E, mais do que isso, muitos dos que foram trabalhadores infantis acabaram se enveredando por esse caminho da criminalidade por falta de melhores oportunidades, por falta de uma formação educacional e familiar mais adequada, né? Então, esse é o primeiro mito, né, que eu separei aqui para tratar com vocês, que a gente escuta muito: é melhor trabalhar do que roubar. Na verdade, é melhor estar na escola, né, protegido no ambiente escolar, né? E me preocupa muito assistir cenas como nós vimos recentemente, né, de escolas sendo atacadas e pior, né, toda essa comoção que se criou em torno dos ataques, né, que é uma questão séria, que é uma questão que merece a nossa atenção, que a gente precisa analisar as razões, as motivações, mas que a gente não pode perder de vista, né, que a escola continua sendo um ambiente seguro, um ambiente de formação, em que as pessoas que estão ali são preparadas para dar a atenção adequada a essas crianças e esses adolescentes. Bom, um segundo mito aqui que se constrói aqui, principalmente em regiões menos urbanizadas ou regiões mais periféricas, né? É justo que crianças pobres trabalhem como domésticas em troca de casa e comida. De um tempo para cá, né, a gente tem visto com uma certa recorrência nos noticiários casos de resgates de trabalhadores em condições análogas à escravidão, que começaram exatamente dessa maneira, como está sendo colocado aqui pelo CNJ, né? Primeiro, que a gente vai ver um pouco mais adiante, né, o trabalho infantil doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. A gente vai entender o que é esse conceito de pior forma de trabalho infantil, né? Mas muitas pessoas que começaram na infância, na adolescência, né, em troca de casa e comida, porque muitas vezes foi empurrada a essa situação pela pobreza da família, pela falta de condições da família, né, e muitas vezes por uma iniciativa desonesta de quem diz que, não, vem morar com a gente, né, a gente tem condições de criar adequadamente, oferecer o que você não vai ter em casa, etc., né, acaba resultando nesse noticiário que a gente tem visto com uma certa recorrência, né, de pessoas que passaram 30, 40, 50, 60 anos sem conhecer nada que não fosse o ambiente daquele lar, onde, na verdade, a pessoa foi como se fosse, entre aspas, um filho, e acabou, na verdade, se revelando
um trabalhador análogo à escravidão, né, que passou uma vida inteira trabalhando sem ter o controle da própria vida, né. Mais que isso, né, trabalhar na infância e na adolescência traz para a criança responsabilidades que são inadequadas para a sua idade. E por que o trabalho infantil, ele no âmbito doméstico, é considerado uma das piores formas de trabalho infantil? Porque dentro daquele ambiente doméstico, a fiscalização é difícil, a fiscalização é falha, né? Ela não alcança. Então expõe a criança ou adolescente a abusos físicos, sexuais, psicológicos, que acabam resultando, em última análise, naquela situação que eu acabei de mencionar para vocês, né, de se perpetuar numa condição análoga à escravidão. Bom, vamos lá para um terceiro mito que é recorrente também. Trabalhar enobrece, trabalhar desde cedo ensina valores importantes para o cidadão. Quem nunca ouviu alguém falando essa expressão aqui, né? De trabalhar enobrece. De fato, o trabalho, né, é muito relevante para a vida do ser humano. Não se questiona isso. O trabalho é digno, o trabalho é relevante, o trabalho é honesto, mas o trabalho no momento adequado da vida, não o trabalho precoce. Né? Porque o que vai contribuir verdadeiramente para formar o caráter, para dar valores para as crianças, para os adolescentes, é a escola, família, a convivência social. Né? O trabalho, ele vem no momento depois, né? No momento quando a criança, o adolescente já tem o seu caráter forjado, já tem valores familiares bem estabelecidos, né? Não é o trabalho que tem essa incumbência. Quem tem essa incumbência é o convívio na escola, o convívio em família, o convívio no seu círculo mais próximo. Né? Então, assim, a gente não pode usar uma expressão que carrega em si assim, uma verdade para distorcer essa realidade e aplicar para um contexto errado. Né? Então, por esse motivo que trabalhar desde cedo, segundo o CNJ, né, e segundo o CNJ reproduzindo aqui falas de profissionais gabaritados no tema, não ensina valores importantes para o cidadão em formação, como é o caso da criança e o adolescente. Na verdade, no trabalho a pessoa pode estar, ou criança, ou adolescente, pode estar exposta ao contrário disso, né? A abusos, a condições degradantes, a conceitos errados, né? A atividades que são prejudiciais à moralidade, né? Então não é uma verdade isso aí. E por último aqui, né, um quarto mito que eu destaquei aqui para a gente discutir, né? Trabalhar não mata ninguém. Na verdade, trabalho mata, e mata bastante. Nós que trabalhamos aqui na linha de frente na Justiça do Trabalho, estamos habituados diariamente a lidar com casos de acidentes do trabalho. Nem sempre com morte, né? Mas quando você fala não mata ninguém, não mata, mas aleija. Né? O trabalho, muitas vezes, por condições inadequadas, né? Por formação inadequada, gera uma legião de acidentados. Hoje, por exemplo, numa das audiências que eu tive, né? Um rapaz reclamante, maior de idade, né? Ele entrou com a ação porque teve um pedaço de um dedo decepado. Né? Imagina a tragédia na vida de uma criança, um adolescente, nesse sentido. Nós temos um caso aqui na 15ª região que é muito emblemático, é muito famoso.
Quem deu a sentença foi uma colega nossa que hoje cuida do GE em Ribeirão Preto, a doutora Márcia. A gente chama de caso do menino Gideão. Gideão era um trabalhador rural, infantil, e que tinha como atividade montar caixas para acondicionar os tomates da produção onde ele trabalhava. E hoje a gente sabe, né, a ciência explica, né, que isso é dito por médicos do trabalho, que crianças não são mini adultos, né? Houve um momento da história da humanidade que se acreditou que crianças fossem mini adultos, porque afinal de contas a criança tem cabeça, a criança tem 2 braços, tem 2 pernas, né? Tem o tronco, caminha, fala, mas, né, se veste, mas não são mini adultos, né? São seres ainda em formação, tanto formação física quanto formação psicológica. E quem trabalha com adolescentes ou quem convive com adolescentes em casa, né, sabe que um adolescente, por exemplo, costuma esbarrar acidentalmente por onde ele passa. Por quê? Porque a cabeça dele ainda não se acostumou ao desenvolvimento físico que ele apresenta. Então, o que acontece? Né? Ele ainda está se acostumando às dimensões, às novas dimensões do corpo dele. Imagina um adolescente fazendo um trabalho que exija uma precisão técnica, que exija mais do que isso, conhecimento, treinamento. A chance dele se acidentar é maior do que a de um adulto. Primeiro porque fisicamente ele tem essa situação de ainda não ter exata dimensão do seu corpo. Segundo, porque psicologicamente ele é mais suscetível a correr riscos. Ele ainda não tem uma formação adequada sobre causa e consequência. Por isso que a gente brinca, né? Os anos vão se passando, a gente que gostava tanto de andar na montanha-russa começa a ficar com medo dos brinquedos mais radicais, etc. Porque a gente começa a mudar a nossa perspectiva em relação a isso. E foi exatamente o que aconteceu naquele caso do menino Gideão que eu estava falando. Ele fazia as caixas para acondicionar os tomates, e o trabalho dele basicamente era pegar as ripas de madeira, colocar os pregos e juntar as ripas formando a caixa. E ele, inadvertidamente, ao martelar um prego, ele não foi cuidadoso e o prego espirrou, ricocheteou. E quando ricocheteou, o prego veio no olho dele e perfurou o olho dele. E justamente por ser um trabalho proibido, né, por conta das implicações legais, esse caso foi encoberto na ocasião, acharam que não era nada demais, família muito simples, o empregador não deu assistência adequada, e essa lesão foi piorando, infeccionou, resultado, ficou cego. Né? Ficou cego, depois esse caso virou uma reclamação trabalhista, né? E rendeu uma indenização. Então vejam, né, de 2007 a 2017, mais de 40 mil crianças e adolescentes sofreram acidente de trabalho. 236 morreram trabalhando. Então não é verdade que trabalhar não mata ninguém. Trabalhar mata, trabalhar aleja. Né? E uma criança e um adolescente estão muito mais expostos a riscos que adultos que já são formados, treinados e já têm mais discernimento da vida. Então vejam, não é por outro motivo que internacionalmente esse tema é discutido.
A Organização das Nações Unidas, ela lançou uma agenda, que é conhecida como Agenda 2030 ou Agenda 2030, como preferirem, né? Que é uma agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável. Em 2015, os países membros da Organização das Nações Unidas se reuniu para traçar um ideal de mundo. Como seria o mundo adequado para a humanidade? E com base nos seus diferentes objetivos, foram criadas metas. Então, a gente vê aqui nessa imagem que aparece, né, quando se pensa em crescimento sustentável, em desenvolvimento sustentável do planeta, né, se apoia em erradicação da pobreza, erradicação da fome, oferecer saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento, energia limpa, trabalho decente e crescimento econômico. Então, vejam, dentre outras, né, há um tripé aqui, né, questões ambientais, questões relacionadas à parte social e a questão relacionada à parte econômica. Então, tudo precisa andar lado a lado, em equilíbrio, né? Essas três dimensões precisam estar em equilíbrio. Então, a ONU, ela traçou objetivos de desenvolvimento sustentável pensando nesse tripé, né? Economia, crescimento social, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental, né? Com base nisso, foram desenvolvidos 17 objetivos, e esses 17 objetivos foram desmembrados em 169 metas. E qual que é a visão da ONU em relação ao futuro? É uma visão de um mundo livre do trabalho infantil, e vejam, até 2025. Essa foi a meta estabelecida para o mundo, que nós sabemos já que não vai ser cumprida. Vamos, sim, só para a gente ter uma noção de qual é a realidade brasileira. No Brasil, primeiro, nós estamos em 2023, mas a gente ainda trabalha com dados de 2019. Lembrando que nesse meio de caminho, a gente teve uma pandemia, né? Então seria mais do que urgente a gente atualizar essas informações. Se a gente for observar um gráfico do trabalho infantil no Brasil ao longo das últimas 2 décadas, a gente vai observar que o número de crianças e adolescentes nessa faixa etária entre 5 e 17 anos em condição de trabalho infantil decresceu. Mas a gente ainda tem mais de 1.700.000 crianças e adolescentes trabalhando, o que corresponde a 4,6% da população dessa faixa etária. Isso em dados da pesquisa de amostra de domicílios do IBGE de 2019. Nós estamos em 2023. E como eu disse, né, nós temos 2 grandes problemas. Primeiro, o impacto da pandemia. Por que a pandemia impactou diretamente esses dados? Primeiro, porque a pandemia trouxe dificuldades econômicas para o país. Houve necessidade de isolamento social, comércio enfrentou dificuldade, setor de restaurantes, né, de lazer. Houve um enfraquecimento econômico no país. Isso gerou desemprego, naturalmente. Não estou entrando no mérito que se o isolamento social era necessário ou não era necessário.
né? Não é disso que eu estou tratando, simplesmente constatando um fato de que o isolamento social foi uma necessidade e isso causou objetivamente um impacto, né? Um impacto na economia. Isso resultou em desemprego dos pais. O desemprego dos pais acaba empurrando muitas vezes a criança ou adolescente para o trabalho. Mais do que isso, a pandemia criou uma legião de órfãos, em certa medida fragilizou redes de apoio e proteção, né, por conta das dificuldades naturais, né, de se articular. Então, seria muito oportuno que a gente tivesse hoje um novo levantamento com dados atuais pós-pandemia. E mesmo tendo esses dados, a gente precisa pensar no seguinte: há sempre uma situação de subnotificação. Mesmo as estatísticas mais atuais, elas ainda assim não são 100% confiáveis. Por quê? Porque na nossa sociedade, a gente ainda tem muitos mitos relacionados ao trabalho infantil. A gente ainda tem muita gente que repete, né, dizeres como é melhor trabalhar do que roubar, né? Trabalho enobrece, trabalho não mata ninguém. E o que o mito em torno do trabalho infantil faz em relação às questões estatísticas? Faz com que as pessoas que comungam desse mito não notifiquem os casos de trabalho infantil. Então isso acaba gerando uma deficiência estatística por subnotificação. E vejam como é séria a situação, né? Uma publicação recente, né, que rodou em grandes canais da imprensa, né, indica que o Ministério do Trabalho resgatou, desde 2004, 980 crianças e adolescentes em condições análogas à escravidão. Pode parecer um número pequeno se a gente pensar na população do Brasil, se a gente pensar que a gente está tratando desde 2004, mas se a gente pensar no impacto na vida de uma única criança, um único adolescente, submetido a uma forma moderna de escravidão, se a gente não normaliza uma situação dessa, né, é um verdadeiro descalabro a gente ter 980 crianças resgatadas nessa condição, fora as que não são resgatadas, né? Então vejam, pensem nos traumas, pensem nas consequências para a vida adulta de uma criança trabalhando em condição análoga à escravidão, né? Bom, já que estamos falando disso, né, como eu mencionei lá no início, existe uma regulamentação sobre quais são as piores formas de trabalho infantil. Vejam, de acordo com a nossa Constituição, o trabalho não é permitido antes dos 16 anos. A única exceção é a aprendizagem a partir dos 14 anos. O trabalho não é permitido em situações de insalubridade, periculosidade, que exijam habilidades técnicas que demandem formação própria para isso, habilitação própria para isso, trabalho noturno, trabalho em condições imorais para menores de 18 anos, ou seja, para trabalhar em uma condição de insalubridade só depois dos 18, periculosidade só depois dos 18, trabalho noturno, o que é considerado trabalho noturno? Das 22 em diante, só depois dos 18. Então, pode trabalhar no bar, que funciona até meia-noite? Não, não pode. Na adega, não pode.
né? Pode trabalhar na oficina mecânica? Não, não pode. Pode trabalhar exposta a energia elétrica, explosivos, inflamáveis? Não pode. Então, vejam, deixando um pouco de lado essa regulamentação genérica, paralelamente a isso, né, há um consenso internacional de que algumas atividades são ainda piores para se trabalhar por uma criança ou um adolescente. É o que nós chamamos de lista TIP. A lista TIP, ela tem origem num tratado multilateral celebrado entre os Estados-membros da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção número 182. O Brasil é signatário dessa Convenção 182. O Brasil, ele ratificou essa Convenção 182, ou seja, incorporou essa Convenção 182 ao nosso ordenamento jurídico e regulamentou isso através de um decreto, é o decreto 6.481 de 2008. E essa lista TIP, eu não vou enumerar todos aqui, eu separei só alguns exemplos, né? Mas ele tem vários itens, diversos itens. E eu separei alguns para exemplificar o que, por exemplo, é considerado pior forma de trabalho infantil. Eu separei algumas que estão no nosso cotidiano. Que, por exemplo, trabalho nas ruas e logradouros públicos. É exatamente o guardador do carro, aquele vendedor ambulante do semáforo, né? Guia turístico, né? Não raras vezes, né? Se a gente vai fazer turismo, quando a gente desce do ônibus, a gente vê aqueles meninos lá querendo servir de guia turístico, né? Por que é considerado pior forma de trabalho infantil? Que expõe a criança ou adolescente a violência, a drogas, assédio sexual, tráfico de pessoas, atropelamento, né? A gente participa de muitos eventos, assim como a gente está promovendo hoje, né? E há poucos dias eu estive num encontro de aprendizes aqui na região do Vale do Paraíba, e eu fiz um convite para o pessoal da abordagem especializada do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, daqui do município de São José dos Campos, para fazer uma apresentação sobre algumas temáticas relacionadas a piores formas de trabalho infantil. E eles fizeram na forma de uns esquetes teatrais, né? Eles criaram uma situação em que um pai, por necessidades de manutenção da casa, por desemprego, ele estimula a filha a ir vender balas no semáforo. E a menina vai, no primeiro dia corre tudo bem, ela volta para casa com bastante dinheiro, falando que o pessoal tem dó, né? E sente pena, e compra, né? E isso acaba alimentando essa prática. Aí ela fala assim, mas eu estou cansada, eu quero estudar, né? Ah, não, estudar a gente resolve depois, o pai fala na pecinha teatral que eles apresentaram. Estudar a gente resolve depois, a gente precisa comer, a gente precisa comprar coisa para casa, né? Você pode estudar depois. Bom, primeiro a menina foi se afastando do estudo, até que um dia um carro parou e falou assim, eu quero comprar todas as suas balas. E a menina fica feliz, porque vai vender todas as balas, e o motorista diz assim, eu posso te dar uma carona para sua casa. Ah, mas meu pai falou que não é para eu aceitar a carona de ninguém. Não, mas eu conheço o seu pai. E cria uma história, cria uma narrativa e vai envolvendo aquela criança nessa narrativa e convence a criança a entrar no carro. Depois que entra no carro, ele começa a fazer abordagens de cunho sexual
né, e a menina chega em casa desesperada porque a pessoa passou a mão e tentou forçar a relação sexual, etc. Então, assim, há inúmeros riscos, assim como nesse exemplo que eles deram nessa esquete teatral lá do PET, eles enfocaram na questão do assédio sexual, né, tem o assédio do tráfico, né, tem o risco do próprio sequestro, né, para tráfico de pessoas, para todos os fins possíveis e imagináveis, né. Eu também participei de um evento recente na Polícia Rodoviária Federal, em que essa questão de tráfico de pessoas foi muito debatida, e a gente não imagina como é séria essa situação de deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, né, forçada ou induzidas, né, porque nem sempre o tráfico de pessoas acontece porque a pessoa foi forçada. Às vezes a pessoa acredita que quem está traficando a pessoa é uma pessoa que está ajudando. Esse é um dos piores problemas aqui. E quando se trata de criança e adolescente, é mais fácil ainda de você conseguir fazer a abordagem, né? Outro exemplo aqui, manutenção, limpeza, lavagem, lubrificação de veículos, tratores, motores. Por quê? Porque usa solventes, usa neurotóxicos, que são substâncias altamente insalubres, né? São consideradas insalubres em grau máximo, inclusive, né? Óleos minerais. Levantamento, transporte, carga, descarga de pesos, né? Por quê? Porque exige esforço físico intenso, tracionamento de coluna vertebral, sobrecarga muscular. Lembrando que crianças e adolescentes, apesar de muitas vezes ter tamanho de adulto, ainda estão em formação, né? Trabalho ao ar livre, sem proteção adequada contra a exposição à radiação solar, chuva, frio. Outras modalidades aqui, exemplificativamente aqui, né? Uso para produção e tráfico de drogas. Isso eu vou chamar a atenção. Trabalho em prostíbulos, bares, cabarés, venda de bebida alcoólica, exposição a abusos físicos, psicológicos, sexuais. Né? Exploração, não sei se todos têm conhecimento, mas dia 18 de maio agora foi o Dia Nacional de combate à exploração e ao abuso sexual infantil. Né? A gente fez várias ações voltadas para essa temática na semana passada por conta disso, né? Porque ainda, infelizmente, é uma realidade. E eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui, né? Uso para produção ou tráfico de drogas. Sem dúvida, né? É uma atividade ilícita. A gente sabe que a criança ou adolescente que é flagrada no tráfico vai ter as medidas socioeducativas aplicáveis, mas a gente precisa mudar um pouco a perspectiva em relação a isso. Porque quem lucra com essa atividade ilícita, assim como quem lucra com a exploração sexual, não é a criança. Né? Assim como a criança que é explorada sexualmente, né? A gente costuma dizer, a criança que é explorada sexualmente não se prostitui. A criança ela é explorada por um adulto que obtém lucro usando o corpo daquela criança, daquele adolescente. Assim como o traficante usa a criança, usa o adolescente para sua atividade ilícita, a sua atividade econômica ilícita. Então, assim, eu tenho muitas vezes conversado com promotores da infância e juventude que estão acostumados a lidar com a questão do tráfico de drogas e estão na linha de frente ali, né, principalmente quando apreende algum adolescente, e chama bastante atenção para isso, porque o adolescente ali no caso,
ele está sendo usado. Ele foi cooptado, ele foi seduzido por alguma promessa. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o consumo é muito fomentado. E é muito frustrante para quem não consegue consumir. Então, é duro, né, pro menino pobre ver que o menino rico tem o tênis, passeia, tem o relógio, e ele, que é menino pobre, não se permite nem sair do bairro que ele vive. Aí chega o traficante e fala assim, olha, se você levar isso aqui para mim até ali, eu te dou R$500. É um dinheiro que ele, e muitas vezes a família dele nunca vê. E aquele adolescente, por vezes até a família, acabam sendo seduzidos por esse dinheiro fácil, que esconde por trás graves consequências, né? Então, assim, a gente precisa lançar um olhar para a questão do tráfico como pior forma de trabalho infantil, além do conflito com a lei, evidentemente. Né? São coisas que não se excluem. Né? E a gente precisa entender que o menino que entra em medida socioeducativa por conta de atividades ilícitas como essa, né, que é a grande maioria, o grande problema, se a gente for hoje em todas as unidades do SINASE, né, nosso caso aqui, a Fundação Casa, a gente vai ver que a grande maioria foram apreendidas por questão de tráfico de drogas. E isso ajuda a gente a entender que o que é feito durante ali é mesmo uma medida socioeducativa, porque ainda se tenta reparar o estrago que foi feito com aquele adolescente. Por isso que a gente tem programas específicos de aprendizagem voltados para adolescentes que vêm do cumprimento de medida socioeducativa. Eu vi que vai ser objeto de outra conversa que os senhores vão ter com colegas do GEA, né? Mas só dando um spoilerzinho aqui, né? A gente tem a forma tradicional da aprendizagem, que é o empregador, que é obrigado a cumprir a cota, contrata o jovem, e o jovem, ele é matriculado na entidade formadora, SENAC, SENAI, SENAT, qual seja, CIEE, e ele faz a parte teórica dele nesse órgão, e faz a parte prática na empresa, no estabelecimento do seu empregador. Mas existe um mecanismo alternativo de cumprimento de cotas, quando o empregador é obrigado a contratar, ele tem cota para cumprir, mas ele não pode receber um adolescente para trabalhar lá, porque o trabalho é noturno, porque o trabalho é insalubre, porque o trabalho é perigoso. Então ele pode cumprir alternativamente essas cotas. E como que faz isso? Um ente público pode receber esse adolescente para trabalhar para ele, para oferecer a experiência prática. Ele faz a experiência teórica dele, a parte teórica, na entidade formadora, como seria numa aprendizagem comum, e o empregador, cumprindo a cota, remunera. Então, o que a gente tem trabalhado? A gente tem tentado canalizar esses cumprimentos alternativos de cotas para adolescentes em condições de extrema vulnerabilidade. Dentre esses adolescentes em condições de extrema vulnerabilidade, aqueles que são oriundos de cumprimentos de medidas socioeducativas. Sejam essas medidas socioeducativas em regime fechado, que é o caso da Fundação Casa, seja em regime aberto, né, que é liberdade assistida, o que seja, né, acompanhamento do CREAS. Então, a gente tem feito um trabalho bastante interessante
porque é uma alternativa, porque senão o que acontece? A experiência mostra, né? Acabou a medida socioeducativa, para onde que aquele adolescente vai voltar? Para o meio da onde ele foi tirado, para o meio onde ele foi cooptado pelo tráfico. E se eu devolver ele para o mesmo meio, nas mesmas condições das quais ele foi tirado, o que vai acontecer? Ele vai ser cooptado de novo. Né? Muitas vezes até porque ele sai de lá com dívidas com o tráfico. Então eu preciso oferecer uma oportunidade para eles. Aí que a aprendizagem entra como estratégia para trabalhar com esse adolescente. Né? Mais para frente eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então o que a gente precisa? Né? O que a gente precisa? Quando a gente fala em mitos do trabalho infantil, né, normalmente a gente aplica esses mitos, né, quem comunga, né, quem repete, quem reproduz esses mitos, geralmente ele pensa no menino pobre. Porque quando a gente pensa no menino rico, menina rica, né, a gente pensa ele na escola, numa escola particular, onde ele vai ter o melhor ensino disponível, para depois ele ir para a faculdade, para poder fazer o intercâmbio, né, para poder se formar, para daí estagiar, para daí começar profissionalmente já jovem adulto. Então, assim, o trabalho enobrece, muitas vezes a gente usa essa fala, né, quando a gente pensa numa criança, a gente pensa na criança pobre, né? Quando a gente fala assim, o trabalho não faz mal para ninguém, não mata ninguém, mas a gente não quer o nosso filho, né? A gente não quer o nosso filho operando máquina na fábrica, né? Consertando motor, mexendo com óleo mineral, trabalhando até altas horas da madrugada. A gente não quer isso para o nosso filho, porque a gente sabe que vai prejudicar a educação. Então, assim, o que leva ao trabalho precoce? É a pobreza. E o que o trabalho provoca? Evasão escolar. Eu estive a semana passada na cidade de Aparecida, e por conta do trabalho no GEA. E passei num município vizinho chamado Potim, para tratar de uma questão relacionada a oferecer alternativas para os adolescentes daquele município, que é um município pequeno, de 25 mil habitantes, mais ou menos, e que é um município pobre, né, e não tem condições sozinho de conseguir lidar com os problemas que existem ali no município. Então a gente está tentando estabelecer uma parceria com eles para tentar ajudar, fazer uma cooperação institucional para trabalhar com os adolescentes lá de Potim. E o que a prefeita me falou na nossa reunião? Ela me falou o seguinte, olha, o grande problema que eu tenho aqui, um dos grandes problemas que eu tenho aqui na cidade, é que os meninos, eles são chamados para trabalhar na feira de Aparecida. Quem já foi a Aparecida sabe que ali perto da Basílica tem uma feira que se vende de tudo, né? E a feira funciona de fim de semana. Então ela falou o seguinte, sexta-feira é o dia de montar as barracas, é o dia de organizar as barracas. Então os meninos não vão para a escola. Eu estou falando meninas, me perdoem. Né? Daí o que acontece? Eles passam o sábado e o domingo trabalhando o dia inteiro. Quando chega segunda-feira, eles estão muito cansados. Então não vão para a escola. Então eles acabam indo na escola terça, quarta e quinta. Então eles faltam segunda e sexta. Então o que o trabalho precoce provoca? Evasão escolar. Se esse menino, essa menina foram trabalhar, não estão indo à escola, a formação deles acaba sendo deficiente. Mas o tempo não para, né? Eles continuam crescendo. E as imposições da vida adulta vão chegar. Aí quando chegarem, o que vai sobrar para eles? Se não for a criminalidade, né? É o subemprego. E o subemprego vai permitir que eles saiam da pobreza? Não, não vai permitir. E o que eles vão fazer? Eles vão repetir o ciclo com a próxima geração. Porque foi assim que eles fizeram, é assim que eles aprenderam, é assim que eles vão ensinar.
Então, o que a gente precisa fazer? Onde que a gente precisa atuar? A gente precisa romper esse ciclo da pobreza. Onde a gente rompe? A gente não pode permitir que a pobreza motive o trabalho precoce. Como a gente faz isso? Desconstruindo os mitos, trabalhando isso com a sociedade, trabalhando isso com as crianças e os adolescentes, porque só assim eu consigo incrementar a qualidade da educação, para dar uma formação mais adequada, para oferecer mais oportunidades. Então, assim, a educação tem consequências positivas que são inegáveis, né? Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que cada ano a mais de estudo aumenta 3,38% a chance de obter um emprego. Então, quanto mais tempo se estuda, maior a chance de emprego. E mais, quanto mais tempo estuda, além de aumentar a chance de ter um emprego, tem a chance de ter um salário melhor. Já está comprovado, né? Depois eu deixo esses slides com todos, né? Se quiserem, essas pesquisas são facilmente encontradas no Google, tá? Uma publicação do Estadão mostra que o custo para erradicar o trabalho infantil no Brasil é menor do que o Brasil ganharia com a erradicação. Por quê? Vejam, quem conhece, né, o agronegócio, né, eu trabalhei bastante tempo em Araçatuba. Araçatuba tem uma cultura de cana-de-açúcar muito forte. E a cultura da cana-de-açúcar hoje está muito modernizada, né? É o GPS que controla a máquina que faz o plantio da muda e que sabe exatamente onde foi colocada aquela muda faz a leitura do terreno. Então, assim, sabe precisamente onde tem a curva de nível, e depois o operador daquela máquina, que é numa cabine fechada, climatizada, depois vem para a colheita, a máquina já vem com o desenho todo do terreno para cortar aquela muda o mais rente possível do solo para evitar perdas, e por aí vai, né? Para evitar pragas, antigamente se usava pessoas que iam com uma mosquinha nos copinhos, e esses copinhos eram deixados em pontos estratégicos da área plantada da cana-de-açúcar. Hoje em dia, essas mosquinhas são soltadas nos lugares certos, tudo medido biologicamente, o controle biológico ali, são soltados com drones. Como que era feito o corte antes do avanço dessa informatização da colheita? Através da queima da cana, através do corte manual de imigrantes que vinham das regiões mais pobres, se submetiam a situações degradantes, porque ganhavam por produção. Então, que país a gente quer? A gente quer um país que produz com alto valor agregado ou que explora o trabalho degradante? Então, assim, o Brasil, estudos mostram que o Brasil ganharia muito mais dinheiro com a erradicação do trabalho infantil do que gastaria para erradicar. E um detalhe, isso cria um círculo virtuoso, porque, segundo estudos do IBGE, a escolaridade dos pais determina a renda dos filhos. Então, assim, se eu consigo propiciar melhor educação para as crianças e adolescentes, ele tem mais chance de um bom emprego, mais chance de melhores salários, vai crescer a renda familiar. Crescendo a renda familiar, a chance é que esse filho tenha mais tempo de estudo e consiga crescer mais ainda do que os pais. Então está comprovado, é um círculo virtuoso. A gente vai trocar o ciclo da pobreza pelo ciclo do crescimento, né? O educador tem um papel fundamental nisso tudo. Fundamental, né?
eu vou pular um slide aqui para mostrar o artigo 227 da Constituição de 88, né, a nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: e traz o princípio da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente. Diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem como uma absoluta prioridade. Aí traz um rol de direitos, que é vida, saúde, alimentação, educação. Vejam, é papel da família, indiscutivelmente. Mas nós sabemos muito bem que nem sempre a família dá conta de oferecer esses cuidados, por N circunstâncias, né? Mãe solo, pai preso, família envolvida com ilícitos, orfandade, tem uma série de circunstâncias, né? Necessidade, pobreza extrema mesmo, né? Necessidade de trabalhar para prover o mínimo de sustento. Onde a família não dá conta, o Estado tem que fazer a sua parte. Mas família e Estado não estão sozinhos nisso. Toda a sociedade precisa estar engajada. Isso é um preceito constitucional. Então, o educador, assim como todo cidadão, precisa sempre estar atento a isso. E o educador tem uma ferramenta muito poderosa na mão, né? Porque ele está ali todos os dias em contato com crianças e adolescentes. Todos os dias surgem novas oportunidades para o educador constatar circunstâncias que, se corrigidas, podem transformar vidas. Então a gente precisa treinar o nosso olhar, né? Se eu tenho um aluno que falta muito ao trabalho, que chega para estudar muito cansado, que apresenta qualquer tipo de sinal físico, né? Sinal físico machucado, mão suja, né? Mão suja, calejada, né? Relatos que eles fazem, porque as crianças e adolescentes comentam sobre suas vidas. Se a gente tem uma escuta ativa, se a gente consegue fazer uma aproximação, a gente consegue descobrir situações que precisam de correção, que podem estar interferindo no desempenho escolar daquela criança, daquele adolescente. Então é importante a gente conhecer o universo daquela criança. É importante a gente entender qual é a dinâmica familiar daquela criança, o círculo de amizades, né? O que aquela criança faz no tempo livre, para a gente poder discutir isso no âmbito da escola, né? Nas reuniões pedagógicas, para a gente poder, enquanto instituição de ensino, colaborar com a rede de proteção. Essa proximidade da escola com a rede de proteção, e quando eu falo rede de proteção, a quem eu me refiro? CRAS, CREAS, Sistema de Saúde do município, Ministério Público, Disque 100, Conselho Tutelar, né? Então, assim, é importante que a escola, que todas as escolas estejam integradas a essa rede de proteção, porque a experiência mostra, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho quando o assunto é proteção à criança e ao adolescente. Cada um sempre tem a sua contribuição para dar. Não tem como ser diferente. Cada um, dentro da sua esfera de competência, precisa fazer a sua parte. E vejam, as necessidades de uma criança, de um adolescente, são imediatas, elas são para ontem. Se algo está acontecendo com uma criança, com um adolescente, eu preciso resolver isso já. Eu não posso esperar um processo moroso,
para resolver. Isso pode custar a integridade física ou a integridade psicológica dessa criança. Então, assim, temos muitos mecanismos, né? Contato com a assistência social, né? CRAS, CREAS, tratar disso com a rede pública de saúde, né? Com o conselho tutelar. Agora, se for necessário, denunciar. E existem até canais de denúncia anônimos, né? É o caso do Disque 100. O Conselho Tutelar faz um trabalho muito importante na garantia de direitos de crianças e adolescentes, e dependendo da circunstância, até mesmo a delegacia de polícia. Né? Para a gente finalizar aqui, né, só retomar um pouquinho do que eu já falei, né? A aprendizagem é uma estratégia muito importante quando a gente pensa em combater trabalho infantil. A verdade é a seguinte: o que nós esperamos é que o Brasil consiga implementar um sistema educacional que reproduza padrões internacionais de excelência, né? Que permita a crianças e adolescentes terem uma vivência escolar saudável, com qualidade, com bastante tempo, contraturno, etc. Tudo isso funcionando bem. A gente sabe que a realidade brasileira é difícil, né? Ainda é difícil. Enquanto isso não acontece, né? A gente se mira, por exemplo, no exemplo da Coreia do Sul, que há não tanto tempo atrás tinha uma situação econômica, educacional muito semelhante à do Brasil, e eles colocaram a educação como a prioridade número 1. E hoje, um país que tem uma extensão territorial que cabe num estado brasileiro, num estado mediano brasileiro, como uma potência econômica, né, que exporta tecnologia, né? Então, assim, a gente quer isso para o Brasil, mas enquanto a gente ainda está construindo isso, né, a aprendizagem ela acaba funcionando como uma estratégia para oferecer alternativas. Então, assim, aquela família que se vê premida pela necessidade a incrementar a sua renda, tem as mãos, ao invés do trabalho proibido, do trabalho infantil, aquele que faz mal e que atrapalha o crescimento da criança e do adolescente, a gente tem esse contrato de trabalho especial, que, como eu já disse, né, ele excepciona aquela regra da proibição do trabalho antes dos 16 anos. É um contrato a prazo determinado, ou seja, não é uma relação indefinida, de duração indefinida. E qual que é o grande mecanismo de proteção que existe na aprendizagem? O fato de conciliar o trabalho com a formação teórica. Então, assim, existe uma jornada reduzida para aquele aprendiz. O aprendiz, ele não trabalha todos os dias, porque ele precisa fazer a experiência prática, que, via de regra, como eu disse, é feita no ambiente do seu empregador, mas nós temos mecanismos que permitem que essa experiência prática seja feita em outros lugares, que é o caso do cumprimento alternativo de cotas, concilia o trabalho com a formação teórica que é feita por entidades especializadas nessa formação metódica do aprendiz, que são aquilo que popularmente se conhece como Rede S, né? Senac, Senai
Senat, Senar, CIE, né, e outras entidades habilitadas pelo Ministério do Trabalho. E mais, para quem ainda não tem o ensino médio completo, exige desempenho, frequência e desempenho escolar. O aprendiz que não tem desempenho escolar, ele é afastado do programa de aprendizagem. Então, existe fiscalização do desempenho escolar. Então, tudo é pensado para que a aprendizagem funcione como uma introdução ao mercado de trabalho de uma forma saudável, compatível com a idade do aprendiz. Com a vantagem de que, saindo dali, né, ele já tem aquela experiência comprovada que muitas vezes o mercado de trabalho vai exigir dele. E isso é estratégia importante porque gera uma alternativa de renda ao trabalho infantil e a atividades ilícitas. Então, é mais fácil a gente trabalhar com um adolescente pobre que está sendo aliciado, por exemplo, pelo tráfico de drogas, se a gente consegue falar para eles, entra para um programa de aprendizagem, porque você também vai ter uma renda. O salário, muitas vezes, não vai fazer frente ao que o tráfico pode oferecer. Mas, pelo menos, a gente oferece futuro. Ao passo que o futuro que o tráfico oferece é a morte ou a prisão. Então, assim, era mais ou menos essa a fala que eu tinha aqui para vocês. Eu deixo aqui no final aqui o meu e-mail, né? Quem quiser, depois, eventualmente, um dia qualquer, quando tiver qualquer questionamento, me perguntar ou trocar uma ideia, trocar uma experiência, vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Eu espero que não tenha sido muito enfadonho aqui, né? Porque acabei falando bastante, mas fiquem à vontade para se colocarem. Acho que é muito importante a gente ouvir esses dados, a gente retomar todas essas questões. Dentro da formação continuada, nós temos uma característica em Sumaré, em analisar as legislações, aquilo que vem correndo sobre elas. Então, o estudo das legislações faz parte do nosso cotidiano docente dentro do espaço formativo. Vale lembrar que, enquanto professores, nos últimos anos, doutor, nós assistimos e participamos ativamente aí de questões dos ataques, dessas tentativas de fazer com que os mitos se tornem realidades e vimos, né, de forma instituída, enquanto governo, os excessos, a tentativa de transformar esses mitos em verdades absolutas e o ataque do espaço escolar, tentando transformar a escola em algo que validasse essas questões. Ao passo que assistimos também o posicionamento do judiciário, como o senhor nos coloca, contra essa validação institucional, de certa forma, de um trabalho análogo à escravidão, da falta de incentivar, enquanto governo, o combate a ele, da falta de incentivar o combate ao trabalho infantil, da forma que o senhor coloca aqui. Então, enquanto cidadãos, assistimos nos últimos anos esse grande embate, e que a justiça teve muito trabalho para fazer com que as coisas valessem. E dentro da esfera escolar, nós, enquanto docentes, também tivemos muito trabalho para não deixar com que esses mitos, essas inverdades, eles acabassem se infiltrando dentro da escola, da mentalidade da educação, e pudesse tornar isso, a partir do que é a escola, o ensino, a educação em si, em falsas verdades. Então,
Então tivemos um trabalho gigantesco nesses últimos anos e continuamos esse trabalho de debater essas questões, todas essas questões, a questão do trabalho infantil, do trabalho análogo à escravidão e dos diversos preconceitos que acabam dentro do currículo ou por temas transversais, temas sensíveis que nós abordamos entre pares, na formação continuada, e depois na sala de aula com nossos alunos. Então é muito importante essa exposição que o senhor nos coloca, que o senhor nos traz hoje, a partir da perspectiva da justiça, de como é feito todo esse enfrentamento, desses dados, né, e desse contínuo esforço, até pela associação, de levar isso para a escola. Então, eu penso que enriqueceu e muito a nossa formação continuada, e é algo para a gente continuar debatendo, para continuar se debruçando sobre o tema e fazendo com que isso chegue até o chão de escola, fazendo com que isso chegue até os alunos. Se eu posso destacar alguma coisa aqui de tudo que foi dito, né? Primeiro, assim, que os mitos em torno do trabalho infantil, eles são reproduzidos porque eles afetam as camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. Essa é a verdade, né? Porque, como eu disse, o filho das famílias mais abastadas, ele vai ter a sua educação priorizada, sempre, porque ele não precisa ajudar o pai e a mãe no sustento do lar. Então, a gente precisa, enquanto Estado, enquanto sociedade, entender que toda criança é de todos. Não importa se ela é uma criança rica, se ela é uma criança pobre, toda criança é de todos. Imaginem quantos talentos desperdiçados nós temos no meio de milhões e milhões de crianças brasileiras, porque não foram descobertos, porque não tiveram acesso a uma formação adequada. A gente tem muitas crianças, muitos adolescentes com enormes potenciais e que acabam não desenvolvendo esses potenciais por falta de oportunidade, por simples. Enquanto a gente normalizar esses mitos, a gente vai continuar desperdiçando isso, e quem vai perder é toda a sociedade, né? Acho que o professor Felipe quer falar, fica à vontade. Oi, boa tarde. Queria dar os parabéns aí ao Ademar pela palestra. Eu achei, assim, porque vou ser sincero com você. Geralmente, quando se tem uma palestra de fora, assim, a gente sempre chega um pouco na defensiva, né? Porque a gente nunca tem a plena certeza do tom em que vai ser colocada a palestra, a fala que vai ser. O nosso grupo já, de certa maneira, ele é um grupo que já está consolidado já faz um tempo, né? E a gente geralmente, claro, tem as contraposições e tudo mais, mas no geral a gente concorda em temas principalmente com relação à importância da escola e a importância da educação, né? Enquanto formadora de cidadãos, né? Não só de trabalhadores. E então, em especial, a sua fala sobre que é uma coisa que a gente vive falando aqui, sobre o trabalho ser um aspecto da vida humana, um aspecto importante, é óbvio, mas não o único aspecto, né? Que principalmente para crianças, a importância de brincar, a importância de socializar, a importância de você ter companheiros ali, amigos, né? De você trocar ideia com pessoas da mesma idade. A escola, no meu ver, é um único momento da vida
humana em que a gente vai estar com um conjunto de pessoas da mesma idade que a gente no mesmo ambiente. Porque depois, quando a gente sai da escola, a gente vai para a faculdade, tem pessoas de diversas idades diferentes, com outras experiências de vida. Eu acho que isso também faz parte para a boa formação do ser humano, mas eu queria parabenizar principalmente, Ademar, a sua fala sobre a criança ser de todos, né? Ser responsabilidade de todos. Porque, infelizmente, nem todo mundo concorda com isso. E é muito fácil, muito conveniente, muitas vezes, jogar a culpa na família, ou jogar a culpa sei lá, na escola. Geralmente é isso que acontece, né? Geralmente as pessoas, a mídia, o governo é muito veloz em jogar a culpa no professor, né? Quando o professor é uma parcela, sim, com uma importância gigantesca, óbvio, mas uma parcela de toda essa formação da formação do cidadão ali, que está aprendendo. E o fracasso e o sucesso do aluno é de todos, né? Uma criança que precisa trabalhar porque a família está em situação de miséria e se ela não trabalha, tipo, ela não coloca comida na mesa, né? A preocupação dela, com certeza, você entende? A preocupação dessa família, com certeza não é a escola. Ela tá em outro aspecto. Então, é óbvio, o problema, a gente tem que assumir que a criança não fracassou. O fracasso foi a sociedade fracassou com ela, né? E a gente tem que assumir essas responsabilidades. Eu acho muito importante. Eu acho que, no fim das contas, doutor, eu tenho uma posição, alguns colegas têm posições diferentes que eu, mas, no fim das contas, a nossa sociedade, uma sociedade capitalista, que vê tudo através da produção, né, que visa o trabalho, que visa a criação de uma formação de um trabalhador que não pensa, muitas vezes, né, que não questiona. Essa sociedade, ela destrói vidas. Ela destrói vidas. Porque, como o senhor bem falou, o filho do rico, ele vai ter disciplinas como filosofia. O filho do rico, ele vai ter disciplinas que fazem pensar, que fazem refletir, né? Que fazem ele se formar enquanto um ser complexo, né? Infelizmente, a questão econômica, ela tira das crianças essa oportunidade. E é aí que entra a dor, né? Porque a criança, ela é fruto não só das questões genéticas dela, mas também fruto do meio em que ela vive, né? Então a gente tem que combater, na verdade, essa estrutura, na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade também, mas a gente tem que combater essa estrutura. Por quê? Porque essa estrutura que prioriza o trabalho, que prioriza a escassez da vida humana em prol do excesso de lucro por parte de outro grupo, um grupo minúsculo, ínfimo, dentro da sociedade, que vive de privilégios, isso faz com que a gente fique aqui rodando e discutindo. Só que na hora que a gente chega na solução, a gente trava. Por quê? Porque justamente é impossível porque, por exemplo, eu concordo muito com quase tudo que você falou, mas no ponto que fala, por exemplo, da família, é triste, porque muitas vezes a família não tem o que comer. E aí como é que faz? Sabe? Como é que faz? Tipo, tem como julgar aquele pai como um pai errado? Porque tá desesperado? A gente assistiu um documentário uma vez, o André estava aqui, alguns colegas também estavam aqui, que mostrava que a formação do cérebro humano, ela se concretiza depois do nascimento, né? As sinapses do cérebro, elas se fazem nos primeiros anos da vida humana, né? Que é aí que vai construir tudo o que você é como ser humano pro resto da sua vida. E a gente tinha lá no documentário uma cena de uma menina que precisava cuidar dos 5 irmãos dela, porque a mãe e o pai, o pai não existia, o pai fugiu, e a mãe era uma mãe solteira que precisava trabalhar para colocar comida na mesa. E ela, quando não estava ali no
eu não sei, não lembro se ela frequentava a escola, mas ela precisava cuidar de todas aquelas crianças. Como que eu julgo? Sabe? Quem sou eu para julgar uma mãe dessa? Porque, de certa forma, ela está fazendo o que pode, eu sei, é claro, é óbvio, não estou aqui defendendo o trabalho infantil, pelo amor de Deus, não é isso, sabe? Mas você percebe que a raiz do problema, a raiz do problema do trabalho, ela está na estrutura da sociedade. A raiz do problema, ela está em como a nossa sociedade se desenvolve. Desculpa, eu me estendi demais, mas eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho o seguinte, que a gente não tem que se preocupar tanto de quem é a culpa. A gente tem que se preocupar em identificar a causa e identificar qual a solução, sabe? E acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto Estado, a gente acaba se perdendo muito nessa discussão de quem é a culpa e acaba oferecendo muito poucas soluções, né? E a gente precisa começar a olhar para as causas e apontar soluções, né? Independente de que seja culpa, não importa. Se tem alguém errado, a gente pensa em responsabilizar depois, mas a necessidade da criança e do adolescente, ela é imediata e é dever de todos, como diz a Constituição, é dever de todos, não é só da família, é do Estado, é da sociedade, então é de todo mundo. Então assim, vamos resolver o problema. Existe alguma responsabilidade a ser atribuída? A gente pensa nisso depois, isso pode ficar para depois, né? Mas apresentar a solução não pode ficar para depois, e para apresentar a solução a gente precisa entender as causas. E assim, eu estou cada dia mais convencido que para a gente apresentar soluções, a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Só o professor não resolve, só o assistente social não resolve, só o aparato de justiça não resolve, precisa todo mundo estar junto, né? Porque é uma situação muito complexa, né? Eu preciso do poder público atuando ali, eu preciso do judiciário, eu preciso da escola, eu preciso do CRAS, do CRES, do Conselho Tutelar, eu preciso da polícia, eu preciso de todo mundo. Essa união, que é a rede de proteção, que se chama, né, é que tem que apresentar a solução. É complexo? É difícil? Ninguém nunca disse que não fosse, mas é possível. Acho que se a gente acreditar que se torna possível, né? Acho que esse é o caminho. Eu acho que enquanto o Felipe falava, eu pensava bem isso. Vão haver os inquéritos, vão haver os processos, vai chegar na causa, mas eu acho que o primeiro e urgente ato é resguardar e salvaguardar aquele que está numa condição totalmente errada, né? A gente parte de um pressuposto que o nosso país é um país que é, dentro da sua cultura, ainda permeia a cultura escravocrata, nas relações de trabalho, essa cultura do trabalho para aqueles que que estão numa camada da sociedade que tem essas exigências. Eu venho de um contexto, eu venho do interior do Paraná, do norte do Paraná, de um contexto agrícola, onde tudo isso que o senhor coloca é muito plácido. A questão, eu convivi, né, com o trabalho rural, trabalho do boia fria, crianças, eu participei também desse meio de trabalho, e é importante a tomada de consciência, para que a gente não reforce os mitos. Então, eu passei por esse tipo de... Por que eu não reforço esse mito? Pela oportunidade que o conhecimento e o estudo nos dá, que foi dada a mim pela escola, de conhecer a minha situação e sair dela, com diversas oportunidades e ajudas do trabalho rural. Então, o esclarecimento, a tomada de consciência é papel da escola e pode ajudar muito nessa situação. E isso ajuda muito
para não ser reforçado esses mitos de que eu trabalhei e não morri, tudo isso que o senhor coloca aqui, que é muito comum, é cultural até nesses meios. Então, eu acho o papel de todas as representações do Estado, o senhor coloca polícia, CRAS, escola, todos os agentes do Estado têm nessa rede de proteção, a cada qual a sua parcela, mas é muito importante que cada um desses, a escola, por sua vez, reforce dentro do campo do conhecimento a luta contra isso, lançando luz e esclarecimento sobre essas questões. É isso aí. O conhecimento liberta. É isso. É uma máxima que ela é muito presente. Nós, enquanto professores, nós temos aí a nossa... nós vamos buscar as causas, nós vamos ocorrer onde as causas estão na história e a partir da história, como elas são até hoje reproduzidas. Nós vamos buscar, né, geograficamente, a partir de uma geografia social, todo esse contexto de entender onde ocorre e por que ocorre. Nós vamos nos utilizar da sociologia e até da filosofia para entender essas questões, mas sem abandonar a prática, de levar para o chão da escola todos esses esclarecimentos. Deixa eu só fazer uma última observação assim, importante. Assim. A gente às vezes tem receio de levar ao conhecimento do Conselho Tutelar alguma situação, achando que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo. Na verdade, o Conselho Tutelar é um organismo de garantia de direitos. Tá? Então, assim, o Conselho Tutelar tem que ser visto como um aliado, tá? E não como alguém a ser temido. Então, assim, não hesitem de levar ao conhecimento de alguma situação de violação de direito que for constatada, não hesitem em levar para o Conselho Tutelar com receio de assim, vou estar prejudicando. Na verdade, a gente vai estar, o Conselho Tutelar vai estar analisando a situação de uma forma mais aprofundada para tentar oferecer a solução adequada para o caso. Né? E se houver, como dito, se houver algum tipo de responsabilização depois, isso se vê depois. Né? Professor, eu quero agradecer o convite, a participação, espero ter contribuído para a reflexão e faço votos que os próximos encontros sejam proveitosos também e que a gente consiga, né, aos poucos, ir transformando as realidades das crianças que passam pela gente, né? Acho que nós que agradecemos aí a tudo aquilo que o senhor trouxe, né, e dividiu conosco hoje. Esse é o intuito da formação continuada. No município de Sumaré, ela está presente dentro da carreira do professor e da jornada de trabalho, para que ela seja realmente uma via de mão dupla, para que ela possa, de forma sensível, a gente partir da teoria e utilizá-la na prática e vice-versa. Então, a sua prática, a prática que o senhor exerce no dia a dia, que o senhor trouxe para nós acolhemos a sua prática nessa via de mão dupla e vamos, dentro da formação continuada, continuar reverberando, ansiosos pelos próximos encontros aí e pelos próximos passos do projeto.